Então, estamos no dia 5 de junho de 2024, ano de eleições norte-americanas, ano de eleições da Índia. O presidente da Índia, o primeiro-ministro da Índia, acabou de ser reeleito, o Narendra Modi. Nós hoje vamos falar de direito indiano. Vamos começar por dizer duas ou três coisas sobre o direito dos Estados Unidos da América. Entramos no mês de junho e o início de julho são os meses de decisões loucas do Supreme Court. Tivemos há um ano eleições na China, eleições entre aspas. Também tivemos este ano eleições na Rússia. Estamos em período de eleições europeias. Não sei se alguém votou antecipadamente no domingo passado ou se vai votar em qualquer lado do país no domingo que vem. Portanto, tanto a Nádia como o Gonçalo estão em trânsito, podem votar onde quiserem. É o ano em que mais pessoas do mundo vão votar. Não por causa da União Europeia ou Portugal, onde se vota na Madeira, nos Açores, a nível nacional, para as legislativas, em Espanha. Portanto, nós estamos com eleições em todo lado do mundo. No dia 4 de julho, dia da independência americana, vai haver umas eleições antecipadas na Inglaterra. Então, houve uma snap election. O Rishi Sunak convocou eleições para o Parlamento inglês. E vai ser nesta aula, o meu objetivo é, começar pelo direito dos Estados Unidos da América. Já fiz um minutinho de publicidade, mas se quiserem e puderem, vão à Feira do Livro no dia 13 de junho, 18 horas, ver a versão final deste livro ser lançada da Praça Vermelha, não do Kremlin, mas ao pé do stand da AFDL, que é o C17, e que eu aconselho que vocês vão lá comprar livros. É a nossa editora. E já tinha feito esta piadinha nos preliminares desta nossa aula, mas eu gosto, não sei se funciona assim tanto. Para vocês são uma geração que já não é a minha e do Nuno Guimarães, que está habituada à Praça Vermelha, mas bons tempos que o Nuno e eu andávamos a jogar ao Berlim na Praça Vermelha, ali em Moscovo, mas feitos estes à partes todos, hoje eu quero direito dos Estados Unidos da América e vou mostrar-vos aqui duas juízas do Supreme Court. A última que morreu, que foi a juíza Ruth Bader Ginsburg. Na realidade não foi a última juíza a morrer, morreu a juíza Sandra Day O'Connor, mas já tinha renunciado ao tribunal. A juíza Ruth Bader Ginsburg morreu em funções em 2020, pois o Stephen Breyer renunciou em 2022 e foi substituído pela juíza Ketanji Brown Jackson. Pronto, eu tenho aqui duas magnetic personalities, isto são imãs e elas colam-se uma na outra para ficarem melhores amigas, e portanto vou começar pelo direito dos Estados Unidos e dizer duas ou três coisas sobre os principais 20 grandes casos a que eu gostava que vocês estivessem atentos neste final de semestre. Depois vamos falar sobre o direito indiano e o direito hindu, e é muito importante este senhor, este é um Buda, um Budazinho feliz, não sei se estão a vê-lo, e vamos falar sobre o karma, os deveres, o dharma. O direito indiano é muito mais, uma coisa é o direito indiano, outra coisa é o direito hindu, que está muito mais relacionado com deveres. Dharma é um dever. Para além disso, depois disso, vamos acabar a aula com o direito chinês, e esse é mais filosófico, e eu tenho aqui um pequeno confúcio de que iremos falar. Isto em oposição ao direito que é o nosso, romano-germânico, que tem muito a influência judaico-cristã. Pronto, este é um Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho para os judeus, alegadamente. E aqui temos o Jesus, que é aquele que diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E, portanto, começa a separação do Estado e da Igreja e, de facto, os direitos humanos, o personalismo jurídico, têm muito a ver com estes senhores. Este
e as suas tábuas, que são os 10 mandamentos, depois estão renovados pelo mandamento novo de Jesus Cristo. Pronto. Daí hoje ser um dia que vai ter uma aula com vários fantosquinhos. Eu, entretanto, mandei para os vossos e-mails há uns 2, 3 minutos um questionário que eu espero que vocês estejam a fazer ou tenham visto sobre direito islâmico para começar a falar sobre ele antes de fazer a minha introdução e a minha reflexão sobre o direito islâmico. Receberam todos? Sim? Pronto. É um questionário levezinho e supostamente divertido. E eu não mandei. Onde é que está? Ah, está aqui. Pronto. Então, estão prontos para poder responder? Eu vou manter-nos a todos. Mais do que isso, eu queria começar, como eu tinha dito, pelo direito dos Estados Unidos da América, ah, por ser o principal, e por estarmos em. Nós já tínhamos dado nas aulas finais, portanto, se eu bem me lembro, nós acabámos as aulas, antes de eu ir de licença, comigo a dar uma aula sobre direito inglês, e depois, durante a licença, fiz uma aula de introdução ao direito inglês e ao direito dos Estados Unidos da América, onde falámos sobre o caso Marbury versus Madison. Eu recebi algumas apresentações bastante boas, e estão de parabéns sobre isso, ou por isso. Os trabalhos de direito comparado, eu aproveito, mesmo estando em filme, de que eu gostei, mas eu confesso que estava à espera de um bocadinho mais, tanto por terem aulas minhas muito concentradas sobre a metodologia e como fazer um trabalho de direito comparado, e há alguns erros fáceis de detectar. Aquelas pessoas que puseram a grelha comparativa no final e a síntese comparativa antes, são pessoas que não perceberam que a grelha é uma ferramenta, tipo uma fotografia, que serve para nós lermos com a síntese comparativa. Houve alguns que se entusiasmaram com temas políticos, houve muitos que usaram bibliografia só portuguesa para estudar problemas que são problemas internacionais. Isto é, alguém que está a estudar o direito inglês ou o direito dos Estados Unidos da América tem a obrigação de ir ler pelo menos 1 ou 2 ou 3 artigos escritos em inglês e referir, ainda por cima online hoje em dia existe imensa bibliografia gratuita, especialmente desde a pandemia. As faculdades de Oxford ou de Harvard, existem aqueles Oxford Short Introductions. Eu recomendo mesmo, se quiserem estudar um temazinho, mesmo que não seja de direito, há umas curtas introduções. Agora saiu um manual de direito comparado, uma Short Introduction, que eu ainda não li, mas vou ler. Estou à espera que chegue pelo correio, e recomendo verdadeiramente. Outra coisa é os nossos. O caso principal do direito dos Estados Unidos da América nos últimos dias é o caso da condenação, a primeira condenação de um antigo presidente. Não houve nenhuma condenação para outros presidentes que fizeram infrações ao longo da história e não foram poucos. Isto é, vamos começar, o vice-presidente do Thomas Jefferson, o terceiro vice-presidente dos Estados Unidos, o Aaron Burr, matou o Alexander Hamilton num duelo, e aquilo foi feito de uma maneira em que ele violou as regras dos duelos. O Hamilton estava sentado, não estava numa posição, noutro sítio, dizem-se que ele tinha um cancro, pronto, mas o Aaron Burr andou a fugir da justiça, era vice-presidente. Mas o Andrew Jackson, há péssimos presidentes, o Buchanan foi um presidente horrível da história dos Estados Unidos. Portanto, podem ir ver, os Estados Unidos estão prontos e preparados para aguentarem com maus presidentes, e a verdade é que já houve 4 anos de uma presidência de Donald Trump, um beijinho para o seu gatinho, Carolina. Já houve 4 anos de uma presidência de Donald Trump em que os juízes nomeados por ele
foram críticos da sua atuação e do exercício do seu poder presidencial. Quando ele tentou stop the vote a seguir às eleições de 2020, quando ele tentou isso, o Supremo Tribunal, mesmo os 3 juízes nomeados por ele, entenderam que isso não era possível. O presidente Nixon fez escutas e pôs aparelhos para espiar a sede do Partido Democrata, sendo que ele não precisava nada disso. Ele ganhou com 49 estados em 50. No caso Watergate, o presidente Nixon era bastante maldoso. Ou Tricky Dick é a alcunha com que ele ficou na altura. Apesar de ser um homem muitíssimo inteligente, ele tinha sido vice-presidente do Eisenhower, mas o presidente Nixon foi perdoado pelo presidente Ford ainda antes de ser feito qualquer julgamento. O Bill Clinton mentiu ao Parlamento, andou-se a discutir o que era ter sexo ou não nos anos 90, vocês ainda não eram nascidos, cá está, o Nuno e eu andávamos a brincar na Praça Vermelha, já depois da queda do Muro de Berlim. O Bill Clinton ficou famoso por dizer a frase I did not have sex with that woman. Pronto, e depois andou-se a discutir o conceito do que era ter sexo, porque houve sexo oral e houve determinadas coisas que se passaram na própria Casa Branca, e o presidente Clinton ficou famoso por isso. Infelizmente ficou mais famosa ela, coitada, do que ele que abusou do seu poder. O presidente Bush poderia ter sido acusado por crimes de guerra, porque houve ali, não se sabe se ele sabia mesmo o que é que foi feito no Iraque ou não foi feito no Iraque, mas são vários casos. Eu vou... a nossa juíza Ruth Bader Ginsburg fez parte de muitas maiorias liberais. Atualmente o Supremo Court é composto por 9 juízes, um Chief Justice que foi nomeado pelo presidente Bush, mas que está a ficar muitíssimo liberal até para proteger a ideia de imparcialidade do tribunal. Saíram agora os primeiros estudos e o órgão de soberania em que os americanos mais confiam é o Supremo Tribunal, mais do que na Casa Branca e no Biden, mais do que no Congresso e naquela molhada de republicanos e democratas, ainda confiam mais no Supremo Tribunal. O Chief Justice é o John Roberts, no meu livrinho terá um desenho dele. Depois há 2 juízes mais conservadores, o Clarence Thomas, que é o segundo juiz negro ou afro-americano, que foi nomeado pelo Bush filho, que foi de substituir o primeiro juiz negro, que tinha sido o Thurgood Marshall, que era um advogado, é o advogado que ganhou o caso Brown versus Board of Education. Pronto. Foi um excelente advogado e um juiz razoável. E foi substituído em 1991, ele estava muito doente, e foi substituído pelo presidente George H. Bush, portanto o pai Bush. Achava-se que este Clarence Thomas ia ser mais moderado, mas a verdade é que já foi um processo também com alegações sexuais, como o Kavanaugh, etc., e ele virou mais à direita. Depois há o juiz Samuel Alito, que também foi nomeado pelo Bush filho. Depois há 2 juízas liberais nomeadas pelo Obama, a Sónia Sotomayor e a Helena Kagan, uma em 2009 e outra em 2010. Uma foi procuradora, outra foi reitora da Universidade de Harvard, que era a Helena Kagan. São as 2 grandes juristas. Uma foi a primeira mulher latina, a Sotomayor, que está não tanto idosa, mas tem diabetes e tem doenças, e portanto há muita gente já neste momento a pressioná-la para ela não ser uma Ruth Bader Ginsburg e morrer e o tribunal ficar ainda mais à direita num mandato de um eventual presidente republicano com o Senado republicano. Depois o presidente Trump nomeou 3 grandes juízes, diga-se o que se disser, o Neil Gorsuch, que é doutorado em Harvard e em Oxford, e que já veio cá a Portugal recentemente ao nosso Supremo Tribunal de Justiça, e é um homem com muita graça e que tem sido, ele
e a Sotomayor têm feito uma parelha para direito penal, portanto, para defender direitos liberais nós não sabemos, mas tipo 85% das decisões tomadas pelo Supremo Court são tomadas por unanimidade. As maiorias, isto é, as decisões que não são, ou melhor, 85% não são tomadas 5-4. Há muitas decisões tomadas 3, 6-3, 2, 7-2, portanto, juntam-se os liberais, juntam-se, não são composições normais. Depois o Brett Kavanaugh, vocês se calhar já se lembram desta, já tinham idade para ver aquele juiz das cervejas e que supostamente abusou de uma colega na faculdade com 16 anos, mas isto só veio a ser revelado ao longo do processo em 2019 ou 2018. E em 2020 entrou uma juíza que se chama Amy Coney Barrett, que foi quem veio substituir a Ruth Bader Ginsburg, que é mãe de 7 filhos, mas é uma professora espetacular de uma universidade não tão comum, que é Notre Dame, e ela também é uma juíza muito engraçada a escrever. Ela tinha sido clerk, tinha sido assistente do Scalia, que é um velho gordo, que era o melhor amigo da Ruth Bader Ginsburg. Portanto, ele era conservador, muito conservador, ela era liberal, muito liberal, mas passavam os natais juntos, as passagens de ano. Há uma ópera que se chama Scalia e Ginsburg. Pronto, e eram assim uma dupla engraçada, e a prova de que nós podemos ter ideias diferentes dos nossos adversários. E depois está Ketanji Brown Jackson. Pronto, eu vou pôr aqui a minha visualização. Devia estar eu o speaker, não sou eu o speaker. Estou a ver a Isis Baldé. Vou pôr-me em Spotlight for Everyone. Pronto, temos aqui a Ketanji Brown Jackson, a última juíza a entrar no tribunal, a última juíza a morrer em funções. Na realidade, a última juíza a morrer foi a juíza Sandra Day O'Connor, que morreu, a primeira mulher, que morreu em dezembro, mas que tinha renunciado já em 2000 para apoiar o marido, e foi um pouco trágico, porque o marido morreu rapidamente, e também o Chief Justice do tribunal, que era o melhor amigo dela da universidade, que era o William Rehnquist. Pronto, para saberem alguns casos do Supremo Court que estão a ser decididos este ano, assim, os principais, e que é bastante possível, eu vou mandar um ficheiro com algumas páginas a explicar quais é que são os casos que já foram decididos, um resumo feito pelo New York Times, e que tem 3 dos casos já estão decididos, e eu vou até explicar quais é que são. Um sobre gerrymandering. Gerrymandering é o fenómeno que existe de desenhar os mapas eleitorais para favorecer uma determinada maioria, ou uma maioria democrata, ou uma maioria republicana, ou uma maioria afro-americana, ou uma maioria de indianos, de nativos índios. E o primeiro caso é o caso de racial gerrymandering, e esse sim foi um caso que foi tido por 6-3. Já foi tido o caso da South Carolina. Foi um caso em que eu fui assistir em outubro à eleição. Foi decidido em 23 de maio. Quando eu estava a fechar o meu livro, saiu a decisão do caso que eu assisti lá em Washington, em outubro passado. Depois temos um caso sobre o financiamento das agências de supervisão, como o Banco de Portugal, como a Agência de Consumidores, como a ASAI, e este caso foi decidido por 7-2. Houve apenas 2 juízes que votaram contra, foi o Gorsuch e o Alito, mas houve um bloco conservador, Roberts, Kavanaugh, Barrett e Thomas, que se juntaram ao bloco liberal. Portanto, aqui houve 7 votos, não foi uma decisão duvidosa. A decisão sobre se o presidente Trump podia ser eleito, podia ser elegível, apesar de tudo o que está a acontecer, foi tomada por unanimidade. Portanto, quando vocês ouvirem dizer esta América está muito dividida, etc., os juízes a juíza nomeada pelo Biden, os juízes nomeados pelo Obama,
os juízes nomeados pelo Bush, que não gostam também do Trump, todos eles votaram que não devem ser os tribunais a interferir nestas eleições. Vai haver um caso ainda que está a discutir, no caso, num destes do Trump, sobre a imunidade dos presidentes, e esse caso é um caso em que eu diria que é muito provável que o tribunal entenda que não, os presidentes não são totalmente imunes, mas e o tribunal entendeu em 2020 que o presidente Trump tinha que entregar os seus registros financeiros ao Vance. Depois também há um caso sobre a obstrução da justiça na invasão do Capitólio de 6 de junho. Há um caso sobre pílulas abortivas. Há um caso sobre o aborto de emergência, isto é, casos em que é preciso fazer um aborto numa emergência, casos de em que será que os abusadores domésticos, pessoas que estão acusadas de violência doméstica, têm direito ainda à sua segunda emenda aos direitos a porte de arma e saber se pode haver restrições depois de terem sido condenados. A previsão também é de que, apesar dos americanos serem defensores das armas, vai haver restrições para os defensores das armas, restrições para os sem-abrigo, saber se elas são conformes ou não com a Constituição. E aqui os americanos estão bastante divididos nas sondagens. Outro caso é um caso muitíssimo interessante, tem a ver com as plataformas, o Facebook, o TikTok, os Instagrams, etc., o Twitter, saber se a primeira emenda se aplica ao controle destas plataformas. Se também há outro caso relacionado com a desinformação e saber se as plataformas podem ser condenadas ou se isso viola a primeira emenda. Depois há também publicidade da NRA, que são os defensores das armas, saber se eles têm a sua liberdade assegurada pela primeira emenda. Há outro caso sobre os opioides, está a haver uma grande crise relacionada com medicamentos e o poder das agências federais e dos tribunais administrativos. Por fim, ainda há dois casos menos relevantes. Um tem a ver com o ar poluente que vai de um estado para o outro. Nós aqui em Portugal temos um caso que é os espanhóis construíram uma central nuclear mesmo perto da nossa fronteira. Normalmente os países constroem as centrais nucleares ao pé da fronteira com outros países, que é para o caso de haver algum acidente, quem se lixa são os vizinhos. Pronto, e aqui nós também temos, e eles também estão com processos entre estados por causa disso. No Ohio contra a EPA, e depois há outros casos de armas que estão a ser discutidos, mas vai ser um verão divertido em termos de decisões. É muito provável que para aqueles que vão fazer horários de melhoria, para aqueles que vão fazer os exames, que haja alguma destas decisões que esteja a ser referida aí. Pronto, neste momento mudamos então para o nosso quiz de Direito Islâmico, e que eu gostava de fazer convosco, e voltar à nossa visão de gallery. Não sei se alguém tem dúvidas sobre o direito dos Estados Unidos da América que gostasse de colocar, como é que isto pode aparecer. Não? Então, passamos dos Estados Unidos agora de 2024, e eu gostava só de vos deixar. Isto aqui é bom porque é nós percebermos que a justiça americana está muito a funcionar e estes casos, olhem, se forem aos casos, não tanto das armas, que não têm a mesma influência na Europa, mas todos os outros, agências ambientais, poderes dos vários tribunais administrativos sobre as agências, os poderes do poder executivo, mas principalmente os casos das plataformas de média, a União Europeia vai imitar o que os americanos vão fazer. Pronto. Estamos a tentar estar um bocadinho à frente, mas depois os tribunais americanos são muito melhores a legislar do que o Parlamento Europeu.
Pronto, vamos então para o nosso caso, e eu aqui vou pedir-vos para vocês dizerem sim ou não, ou pelo menos para fazerem sim com o dedo aqueles que têm a câmera ligada, e vou perguntar e vamos viajar até ao século VII. Século VII, estamos nas Arábias, em Meca, em Medina, e estamos com um senhor chamado Maomé. Maomé é o profeta fundador do direito islâmico, e o direito islâmico é um direito, tal como o direito romano, muitíssimo sistemático ou sistematizado. Existem 4 fases históricas. A primeira é a da revelação, de quando começa. Isto aparece no meio do Império Romano, o Império Romano que restava. Houve bárbaros a invadirem, os visigodos, os ostrogodos, etc., que invadiram a Europa inteira. O Império Romano cai, como vocês sabem, e nós sentimos isso no início dos primeiros séculos depois de Cristo. E começamos a ter o Breviário de Alarico, o Código de Eurico, uma série de uma série de documentos que são vulgatas de textos romanos que continuaram a ser aplicados e discutidos, apesar de só ter havido um renascimento com a universidade no século XII e com o Bártolo a escavar em Bolonha e a descobrir o Corpus Juris Civilis. Mas, no outro lado, em Constantinopla, estava a continuar o Império, na Turquia, não, que é hoje a Turquia, o Império Romano do Oriente. No Império Romano do Oriente, para baixo, temos no século VII Maomé. Depois do século vai-se fazendo a revelação e é muito rápido o crescimento, o número de pessoas que aderem àquela religião. Os califas que continuam com o direito islâmico em vigor, e depois do século X ao século do século X ao século XV, XVII, temos uma expansão enorme. Depois dá-se uma decadência do direito islâmico, especialmente porque na Turquia, por exemplo, no século XVIII se começa a aplicar o Código Napoleónico e o direito islâmico fica reduzido ao direito da família e ao direito das sucessões, e porque no século XVIII, no século XX, há um renascimento a propósito da crise do petróleo. Pronto, em anos 70. E desde então, o mais importante é depois uma coisa que vocês já não eram nascidos, ou ainda não eram nascidos, mas é quando os aviões batem nas Torres Gêmeas e passamos a ter o 11 de setembro e o combate a uma certa. Os maus que nos filmes do James Bond, do Indiana Jones, eram os nazis, ou os russos depois durante a Guerra Fria, passaram a ser terroristas islâmicos nas séries, no 24, no Homeland, há uma série de séries interessantes sobre o combate ao terrorismo, e só agora, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, é que voltámos a ter os russos como inimigo principal, mas o Oriente tornou novamente importante. Mas é muito importante conhecer que o direito islâmico conviveu, nós estivemos no território português, fomos ocupados por islâmicos, ao mesmo tempo foi possível, como é um direito de base religiosa, aplicar-se o direito português ou o direito romano aos portugueses e o direito islâmico. Temos milhões de palavras, alfarroba, alguidar, terras, Algarve, Alcabideche, que são terras islâmicas. E a nossa arquitetura, as nossas artes, a maneira como nós mantivemos o pensamento do Aristóteles, do Platão, para chegarem ao São Tomás de Aquino, e ao Santo Agostinho, foi através do Averroes. Portanto, a cultura islâmica é muito boa. Quem é que foi o Ali? Hipótese A,
foi o pai de Maomé? Ninguém diz isso. Hipótese B, foi o chefe dos 40 ladrões. Podem fazer fiches com as reações do Zoom. Hipótese C, foi primo e genro de Maomé. Fixe, tenho o Tomás e a Madalena. D, irmão e cunhado de Maomé. O Zanatti também votou na C. Tem de votar. Quem é que diz A? Põe a mão assim alto, no ar, mais rápido. Quem é que diz B? Quem é que diz C? Mais gente. Quem é que diz D? Não sei já. A Leonor e a Marisa. Bem, então a resposta não é com o chefe dos ladrões. A resposta certa é a que teve mais votos aqui, é primo e genro de Maomé. E isto é muito importante, porque é através do Ali que se dá a divisão principal nos muçulmanos. O Ali casou com a filha do profeta Maomé, que se chamava Fátima, e é por isso que Fátima é um local de oração e os islâmicos que vêm a Portugal vão muitas vezes a Fátima, que é um nome islâmico, e é um local também, apesar de ser de devoção mariana, Jesus Cristo é considerado um profeta para os islâmicos. São Paulo eles dizem que São Paulo é que disse que Jesus era Deus, e portanto Jesus é um profeta admitido na cultura islâmica. São as três religiões abraâmicas, as religiões do livro. Não é possível fazer um finger puppet do Maomé, não se pode fazer desenhos do profeta. Houve aqui há uns anos uns cartoons que foram levaram a um ataque terrorista em França, no Charlie Hebdo, mas o Moisés e Jesus podemos desenhar à vontade. E o Ali casou com a Fátima e houve uma divisão entre os partidários, quando depois de morrer o Maomé, há os partidários de Ali, que são os Shiat Ali, que são os xiitas, e os contra o Ali, que são os Sunni, ou os sunitas, que estão com o califado islâmico. Estão com os vários califas, que eram tipo 12 califas que existiam na altura. A maioria dos muçulmanos hoje é hipótese A, sunita, hipótese B, xiita, hipótese B, carijita, hipótese C, D, testemunha de Jeová. A hipótese correta foi também a que teve mais votos, a hipótese sunita. Depende dos países. Por exemplo, o Irão atualmente tem uma maioria xiita, mas a maioria dos países islâmicos tem uma maioria sunita e uma minoria xiita, que é combatida, porque eles têm visões diferentes do direito. Portanto, há muitos conflitos dentro do mundo árabe, como sabem, no Egito, na Palestina, até já havia anteriormente, esses são judeus, mas, mas há um corte muito grande entre sunitas e xiitas, têm visões diferentes, etc. Kharijita é uma das várias escolas, porque os sunitas têm várias escolas diferentes, anbalitas, anifitas, maliquitas, kharijitas, que interpretam as fontes de maneira diferente, consoante o local também. Quem é que é o maior dos juízes? Maomé, Anjo Gabriel, Deus ou o Corão? Ninguém acha que é o Corão? Então, estão quase todos certos. O maior dos juízes é Deus. Isto é o que vem dito no Corão. Nós já vamos ver aí que há várias fontes do direito islâmico para saberem os essenciais, mas o maior dos juízes é Maomé, o maior dos juízes é Deus. Como é que isto aconteceu? O anjo Gabriel, que anunciou à Nossa Senhora que estava grávida e à espera de bebê, é o anjo que é, segundo a mitologia abraâmica, o anjo que é o anjo mensageiro, é o Hermes da mitologia grega. Um, o,
anjo Gabriel, portanto há 3 anjos principais, Gabriel, Rafael e Miguel. Obviamente que o mais importante é o Miguel. Se o céu entrar em guerra, é o arcanjo Miguel que vai liderar essa guerra, mas o anjo Gabriel, e não Jorge Gabriel, anunciou à Nossa Senhora o que estava a escrever bebê e anunciou o Corão ao profeta Maomé. Também terá sido ele eventualmente a falar com Moisés, não se sabe. Mas Maomé esteve sentado durante várias vezes com o anjo Gabriel e temos o Corão, que é a principal fonte. O Corão é um documento legislativo. Ao contrário da Bíblia, de onde não saem regras jurídicas, do Corão saem regras jurídicas. Não é um código como outros códigos que nós temos, não tem essa sistematização, mas é bastante importante. Qual é que é a relação entre o direito religioso e o direito laico? Hipótese A. O direito estadual subordina-se à Sharia. Hipótese B. O direito estadual prima sobre a Sharia. Temos várias pessoas a votar aqui no B. A Marisa. Estes direitos estão ao mesmo nível, cabendo ao juiz decidir. Prima em matéria de direitos fundamentais, aquele que mais os proteger. Só para ter noção, A, B, C, D, A, B, C, D. Então, esta não é fácil, mas porque as respostas são a e a B, não a C. Mas o direito estadual subordina-se à Sharia, à Sharia, não sei bem qual é que é a pronúncia, mas depende dos países. Na maior parte dos países islâmicos atualmente, a Sharia está acima do direito estadual. E isto nota-se de muitas formas. Mas porque apesar de tudo não regula toda a vida em sociedade, mas em caso de dúvida prevalece o direito, prevalece a Sharia. A Sharia é o conjunto das várias fontes, sendo que a principal é o Corão, temos o Isma, temos as fiqh, que é uma espécie de doutrina, temos outras fontes de que eu vou falar mais à frente. Há alguns países, tipo Marrocos, os países mais do norte da África, temos o direito estadual a primar sobre a Sharia e a condicionar a aplicação da Sharia. Mesmo na Turquia, há um bocadinho assim. O muçulmano pode casar-se com uma não muçulmana? Hipótese A, sim, claro, mas nem sempre foi assim. Não, pois isso vai contra um dos preceitos do Corão. C, depende da seita em causa. D, nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores é impossível. Se o depende da seita em causa já excluiria tudo. Mas a resposta C é a resposta correta. Isto é, há aqui procedimentos diferentes. Pode haver um procedimento de conversão da mulher não islâmica. Há determinadas seitas onde não é possível o contrário. Portanto, muçulmanas casarem com não muçulmanos, mas normalmente há uma ideia de fechamento da comunidade, como também vamos ver com os hindus. O casamento temporário, hipótese A, é aceito pelo Islão. O que é que diz A? O Nuno estava a abanar a cabeça. É criminalmente punido. É aceito, mas desde que se paga à mulher por isso. A Iris diz isto. D, depende da seita em causa. A Beatriz já percebeu que na dúvida põe depende da seita em causa. E a resposta D, conjugada com a da Iris, é correta. Depende da seita. Há uma seita onde é possível pagar um valor que se chama multa. Claro que isto lembra outra palavra, começada por outra letra em português, mas isto tem a ver com a desvalorização. É tipo levarmos um carro em renting e pagamos um valor pela desvalorização do veículo. Isto é uma coisa muito estranha para os ocidentais, mas nós podemos estar casados à experiência e depois do período experimental pagamos à família e à noiva dizer não, afinal não queremos.
Pronto, isto é possível e é daquelas coisas que é muito criticada por ser contra os direitos das mulheres, mas na realidade nós em Portugal podemos casar temporariamente sem pagar a ninguém e casar uns com os outros. Portanto, até é mais fácil divorciar-se em Portugal. Houve uma altura que havia um portal que era o portal Divórcio na Hora, e até se houve um prémio para o mesmo. Qual das questões não é tratada deste modo no Corão? A. Amputação das mãos como punição do furto. B. Permissão do homicídio. Albano, só vejo a sua mão. Albano está tipo descentrada, só se vê a mão. C. Pena de flagelação para os adultos. D. Não equiparação dos filhos adotivos aos naturais. Então, qual é que nós temos? A, B, C, D. A maior parte dos votos foram para a C, e está errada. No Corão está prevista a amputação das mãos para o furto, está prevista a pena de flagelação para os adultos. Na realidade, em alguns textos antigos do judaísmo e do cristianismo também estaria. No Novo Testamento, não é? Jesus, quando está lá a adulta, diz: não atirem pedras, vão aleijar-se a vocês próprios. Não atira a primeira pedra. Mas a não equiparação também é assim, a kafala, não é igual à adoção, não tem os mesmos efeitos. A permissão do homicídio não existe no Corão. Portanto, a resposta correta era a resposta B. E era B porque nós temos na nossa ordem jurídica, em Portugal também, é permitido o homicídio. Podemos permitir o homicídio nos casos do artigo 32 do Código Penal, que vocês vão estudar para o ano, já estudaram a legítima defesa e até o estado de necessidade, mas o estado de necessidade não é com vidas, estudaram a legítima defesa e a introdução ao direito no ano passado. E nós, nesses casos de legítima defesa, podemos matar. O Corão tem estas exceções, mas não permite o homicídio. Tipo, não diz que as pessoas podem matar como quiserem. No direito muçulmano, um avô não pode casar com o neto. Hipótese A, porque o Corão proíbe. 3 ou 4. Hipótese B, porque o Maomé não se casou com o seu avô. Hipótese C, porque toda a gente pensa assim. Hipótese D, esta afirmação está errada. Os avós podem casar com os netos. O Tomás acha isto. Não, acha assim. Exato, isto demora a baixar o dedo. Certo. Ah, então, a resposta correta é a C, Tomás, tem toda a razão. É o IJMA. Esta resposta fala das fontes principais do direito islâmico. Primeira fonte, Corão. É onde vêm os preceitos legislativos mais comuns. Segunda fonte, ditos e atos do profeta. Por isso é que o direito islâmico também é um direito tão antigo, é porque o direito islâmico é um direito tão antigo que Maomé não. Isto está muito marcado pelo que era a vida no século VII, quando Maomé viveu. C é o isma, que é o consenso da sociedade. Não é o costume, não é um costume, mas é uma espécie de. Se toda a gente pensa de uma determinada maneira, nós não podemos fazer isso. E toda a gente pensa que as pessoas não podem casar com os netos. Lá e cá. E, portanto, não é preciso haver esta proibição em algum lado. O Corão proíbe o consumo de vinho. Logo, todas as substâncias tóxicas são proibidas. Hipótese A. Em cada caso concreto, deve averiguar se o consumo de outra substância é proibido ou não. C. Se o tribunal decidir que outra substância tóxica é proibida, há precedente vinculativo. D. Só mesmo o vinho é proibido. Ninguém diz nada. A. B. O Nuno diz B no chat. C e D. Bem, a resposta correta é a resposta B, Nuno. Tem toda a razão.
não há analogia. Eles têm uma coisa que é a QIAS, mas a QIAS só se faz do caso concreto para o caso concreto. Atenção, quando forem em viagem de finalistas, se forem para o Dubai ou para os Emirados Árabes Unidos, vocês, às vezes há uns anos muito ricos, fazem assim umas viagens de finalistas que eu penso, quando eu tinha idade deles, eu não tinha dinheiro para viajar assim. Mas não levem álcool. Já houve casos de pessoas que foram presas por levar álcool para ordenamentos jurídicos islâmicos e sejam cuidadosos. Se houver uma denha entre marido e mulher, estes devem A. recorrer à mediação para se conciliarem, B. recorrer à arbitragem e os árbitros podem divorciá-los. Não precisam de nada disto, depois basta o marido querer. D. O divórcio não é permitido no direito muçulmano. Agora o Nuno disse C no chat. Não sei. A. Levantei as mãos se concordarem que é A. B. C. D. A maioria da resposta aqui foi C. Vocês estão todos a pensar no talak. O talak, é verdade, existe uma coisa que é o repúdio da mulher, que nós podemos fazer, os homens podem fazer talak 3 vezes, mas não é tipo talak, talak, talak. Ela não fez o jantar e eu vou fazer talak. Não tem que haver um período de tempo a intermediar o repúdio, cada uma das intervenções de repúdio, tudo isto aqui é parcialmente verdade nesta resposta. Primeiro, em Portugal ou nos Estados Unidos, depende dos estados, os árbitros normalmente não podem intervir em matérias de direito à família. São matérias reservadas aos tribunais. Nós temos a mediação e a conciliação, a pergunta A era possível. Mas o Maomé foi árbitro. Havia muitos casais que iam ter com ele para pedir para ele mediar e para tratar aquilo. O divórcio é permitida a separação, é permitido o repúdio, e até é permitido em determinadas circunstâncias mesmo o afastamento da mulher, se a mulher perceber, demonstrar que o marido não está a cumprir os seus deveres de guarda e de zelo, etc. Há alguns... Não é tão verdade assim que o direito islâmico não é protetor de direitos das mulheres, porque para eles, para uma determinada concepção, isso é verdade. Última pergunta. Qual é a primeira vez que um muçulmano tem contacto com o direito? Pode ser A, quando chega à faculdade. Hipótese B, nas instituições de ensino religioso. Hipótese C, no secundário. Hipótese D, logo na primária. Houve várias pessoas a levantarem a mão ao logo na primária e estão corretas. O direito islâmico ensina, como é um direito religioso, começa logo com a catequese e os direitos básicos dos cidadãos são ensinados logo quando as pessoas são pequenas. E isto é uma coisa que muitos islâmicos, quando vêm contactar com o direito romano-germânico, acham estranho que nós não ensinemos direitos básicos às pessoas, pelo menos até ao ensino secundário. Pronto, coisas essenciais a reter daquilo que eu falei aqui. Primeiro, há 4 grandes fontes de direito islâmico: Corão, ditos e atos do profeta, aquilo que o profeta fez, o Ijma, que é o consenso da sociedade, a QIAS, que é a analogia para o caso concreto. A FIC, que é a doutrina, é menos importante, mas é uma sistematização importante. O direito islâmico, tal como o direito romano, tem uma sistematização e um pensamento. Há ótimas universidades de direito islâmico. Para o direito bancário, por exemplo, eles proíbem os juros e, portanto, quando há crises, o crédito nunca foi concedido, não há crédito mal parado no mundo islâmico. E é sempre uma espécie de seed project finance, e depois da crise petrolífera de 1973 passaram a fazer-se negócios com o mundo islâmico muito mais importantes, e ainda hoje há países islâmicos, são canos que compram agora os jogadores de futebol em final de carreira para irem jogar lá, não é? O Ronaldo, etc. Pronto. Depois houve as fases históricas de que eu falei, e é um direito que é importante conhecermos com mais detalhe, terão mais nas aulas teóricas estão falado com ele sobre melhor, mas que eu queria deixar-vos aqui organizados com este quiz feito por uma colega minha, a doutora Filipa Caldas, que dá aulas cá na faculdade, podem ser alunos para o ano. Muito bem, vamos então
passar para o direito, e estes agora eu não vou demorar mais do que 10 minutos ao todo, vou dizer 2 ideias sobre cada um deles, e vou fazer, se conseguir, spotlight em mim para mostrar quem é que são as pessoas mais importantes. Portanto, se nós vimos que havia, por um lado, o profeta Maomé, e tivemos as religiões abrâmicas, as religiões do livro, começa o judaísmo, e no judaísmo Abraão é uma figura provavelmente mitológica. Há um livro muito bom sobre o que é verdade ou não é verdade na Bíblia, que eu também vos vou recomendar com isto, com o que eu vou mandar. Eu vou mandar, estou já a prometer, a ver se não prometo e depois não me esqueço. Mas eu vou mandar casos, fotos e o livro O que não é verdade na Bíblia. É um amigo meu jesuíta que estudou em Israel e que tem um livro delicioso, que se chama Francisco Martins, e que é muito fácil de ler, mesmo para não crentes. E, e, é, e é um livro que eu vou recomendar. Mas, portanto, para além o Abraão, muitos de vocês sabem ou não, não conseguia ter filhos durante muito tempo. Depois a mulher Sara teve um filho, mas Deus tinha-lhe prometido que na velhice ainda assim ia ter um filho. Pronto, e ele, quando começou a desconfiar de Deus, e então tem um filho da escrava, que há o Ismael, de onde veio o Islão. Pronto, é daí que é essa divisão. Do outro lado, temos Isaac, temos o povo escolhido e temos finalmente o povo que acaba por ser, e aí já há registros históricos reais, acaba por ser detido no Egito, e depois quem os solta do Egito é o Moisés. O Moisés, que terá já sido uma figura histórica, terá sido adotado pela Cleópatra da altura, pela rainha do Egito, e depois ele era judeu e terá libertado o povo em guerra com o irmão. Muitos anos depois, portanto, estabelece vão para a Terra Prometida. Muitos anos depois temos o rei David, temos a história da Bíblia e temos um Jesus que é o fundador do cristianismo, que é a religião moderna do Império Romano, é a religião com mais pessoas em Portugal, pelo menos segundo os censos. Para nós é um bocadinho estranho, às vezes, pensar como é que os direitos que não têm a nossa mundividência, mesmo os direitos fundamentais, os direitos humanos, etc., funcionaram. Mas há outros direitos bastante importantes. Portugal ocupou a Índia, umas partes da Índia. Aliás, nós tivemos Goa da mão e Dio, ainda se aplica como precedente, espécie de lógica de direito inglês, o Código Civil Português de 1867. Mas os nossos amigos indianos, há várias espiritualidades, há uma decisão do Supremo Tribunal da Índia a discutir sobre se o hinduísmo é ou não é uma religião. Sobre o hinduísmo, eu queria dar-vos 3 ideias. Primeira ideia, e mais importante, é a ideia das castas. O hinduísmo está organizado e as pessoas trabalham em função de castas. Há as castas superior, que são os brahmanes, que são mesmo esteticamente diferentes, têm olhos azuis, havia um deputado português Depois eles casam-se só uns com os outros e, portanto, conseguem ver mesmo a genética de maneira diferente no mundo indiano. Havia um deputado português que era o Narana Koisoró, com olhos azuis, que era Brahman, ou que tinha ascendência Brahman. Depois cá na faculdade nós tivemos professores também com ascendência indiana, o professor Fausto Quadros, o professor Fausto Quadros é uma assim, o professor que me recentemente, o professor André Gonçalves Pereira, acho que não tem, mas que têm
que têm este peso. O nosso primeiro-ministro anterior, o Dr. António Costa, também tinha ascendência indiana. Mas há brahmanes, kshatriyas, vaishyas e sudras. Isto é mais ou menos o corpo. Os brahmanes são a cabeça, são quem pensa, quem tem as funções de meditar, depois ficam ermitas, são professores. Eu seria brahman, como óbvio, não é? São as categorias mais elevadas. Os kshatriyas são os líderes políticos, são os exércitos, são também uma classe de elite. Os vaishyas são a barriga, a comida, os burgueses, os comerciantes, quem vende. Os sudras são o povo. Os sudras não é burguesia, nos vaishyas, os sudras seriam o povo. E os kshatriyas seriam a nobreza. E os brahmanes seriam uma espécie de clero. E depois ainda há uma coisa que são os talik, que são os intocáveis que existem na Índia. Algumas das regras do direito hindu são condenadas pela Constituição ou pelo Código Penal indiano. A discriminação dos taliks, ou de pô-los à margem, não deve existir. Eu estava a dizer há bocadinho que o Supremo Tribunal indiano entendeu que não havia propriamente uma religião no hinduísmo, havia uma federação de credos, cuja uma federação de credos que são ideias diferentes. Há uns mais animistas, uns mais ligados à natureza, uns mais ligados aos textos sagrados, etc. Mas há um código, que é o Código de Manu. O Código de Manu não é um texto legislativo, mas é uma história de um percurso do Manu, que é uma espécie de profeta, que vai tendo deveres diferentes para chegar a atingir o Nirvana. Vocês já ouviram, se calhar, a banda Nirvana. O Nirvana tem muito a ver com outra ideia que eles têm, que é o karma e a reencarnação. Aquilo que eu faço hoje, eu vou pagar amanhã, vai-me aparecer o karma repetidamente nas minhas... vai-me aparecer o karma repetidamente nas minhas ações, e se eu me portar mal, na próxima vida reencarno numa vaca ou num caracol ou calhococó. Pronto. Portanto, a ideia é termos um aperfeiçoamento para chegarmos e reencarnarmos num Brahman, depois atingirmos o Nirvana através do processo de purificação, processo de dharmas que nós temos aqui. Pronto. Isto é o essencial do direito islâmico. O direito chinês. O direito chinês é um direito cuja palavra, ou a frase-chave é: o direito é um mal necessário. No direito chinês, muito marcado pelo confucionismo, pelo taoísmo, por várias correntes filosóficas, não é um direito religioso, tem acima de tudo dois direitos. O Fá, que é uma espécie de direito administrativo. Foi com esse direito administrativo que foi possível construir a muralha da China, foi possível construir grandes obras na China. E foi possível fazer o Yaoli, que é o direito penal chinês. O direito penal chinês é um direito sancionatório sério, com pena de morte, por exemplo, mas não há na China, apesar de eles terem feito uma constituição a imitar as constituições ocidentais, convidaram o professor de Direito Romano para fazer em 2022, 2022, um Código Civil para a China, foi aprovado, mas o sistema chinês é muito opaco, não tem uma verdadeira separação de poderes. Temos na China que é o Lao Tzu. Temos na China uma ditadura do partido. Na Economist há um podcast muito bons sobre o Xi Jinping e a sua ascensão e manutenção do poder. E a verdade é que o peso da China no mundo é maior do que qualquer país hoje em dia. Nós, todos os países, devem dinheiro à China, eles têm a nossa eletricidade, têm as nossas redes de contato. Portugal está muito dependente da China.
Há quem diga mesmo que estão por trás da guerra na Rússia, portanto, que Putin também é só instrumentalizado. A verdade é que é o império maior, conseguiram controlar a natalidade, portanto, têm neste momento, este ano, foram ultrapassados pela Índia em número de população, mas passaram a ter um problema inverso, tipo Portugal, passaram a ter muitos velhos e já poucos jovens para pagar reformas e para tomar conta deles. Pronto, mas o direito é um mal necessário porque a ideia é, se eu tiver de pôr uma ação contra a Beatriz e Inácio, isso é sinal de que nós não somos inteligentes o suficiente, nem bons o suficiente para conseguirmos chegar a uma ação harmoniosa, os dois falando. Pronto, e portanto, na Revolução Cultural, agora há uma série da Netflix que se chama o Three Body Problem, é dos mesmos criadores da Guerra dos Tronos, e essa série começa com uma cena de um professor de engenharia, um cientista a ser torturado, também numa Praça Vermelha, e, e esse senhor recorda muito os professores, os advogados, os juristas, os professores de direito que foram torturados na Revolução Chinesa. Então, portanto, houve um retrocesso enorme e houve um caminho que deixou a China sem direito durante muitos anos, e a verdade é que a China é uma economia capitalista comunista meio estranha e que é difícil para nós ocidentais compreendermos, mas que está em grande ascensão, apesar de nós ainda olharmos muito para o direito americano. Vamos ver qual é que é a verdadeira autonomia que os tribunais chineses conseguem ganhar ou não, porque assim, a partir do momento em que haja uma classe rica e uma elite, pode haver contrapesos. Pronto, e o problema da China é que durante muito tempo só havia pobres. Pronto, acho que é mais ou menos tudo o que eu vos queria dizer hoje. A China e a Índia e os Estados Unidos e o Islão têm países e estados fantásticos para vocês visitarem. Para mim foi um gosto dar aulas este semestre. Alguns dos alunos que estão aqui hoje são alguns daqueles que eu vou guardar mais saudades para sempre. E, portanto, acreditem que vou mesmo lembrar-me do vosso ano com muita saudade. E, e pronto, olha, não sei se têm dúvidas, medos, ansiedades. Eu vou para essas dúvidas, vou, vou, pôr, vou parar a gravação, está bem?